Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos falar da lição 10 da Escola Sabatina, Maridos e Esposas Juntos na Cruz. Uma lição polêmica. Desde já nós vamos ter aqui posicionamentos e, dentro do possível, dentro do espaço de tempo, do tempo que nós nos colocamos aqui para colocar como tempo máximo de lição, né? Vai ser uma lição longa e espero que seja bastante proveitosa, mas nós vamos falar aqui dentro do que as Escrituras realmente falam, tá? Dentro do que primeiramente a Bíblia coloca, e depois da oração nós vamos dar continuidade. Espero que você assista em espírito de oração. Eu também fiquei em espírito de oração aqui, me preparando para passar essa lição. Logo mais nós iniciamos. Que Deus os abençoe. Senhor Deus, nesse momento vamos falar sobre um assunto difícil. Que o Senhor nos auxilie, que possamos ter a humildade para aceitar a sua palavra assim como ela é e não assim como nós queremos. Tenha misericórdia de nós e nos auxilie em nome de Jesus. Amém. Bom, as palavras de Paulo em Efésios muitas vezes têm sido colocadas de uma forma a não refletirem o que ele realmente escreveu ali. E essa é uma lição. Nós vamos ter que tomar posicionamentos aqui fortes em alguns pontos. E peço a você que desde já se desvincule de pré-conceito. O que é um pré-conceito? Não é algo que a sociedade acha que é errado. Um pré-conceito é um conceito que você toma antes de analisar as coisas, né? Então, você pode chegar a um conceito diferente do meu, mas que não seja um pré-conceito, que seja um conceito que você realmente toma a partir de um estudo a respeito do assunto. Nós vamos estudar aqui maridos e esposas juntos na cruz, não é? O foco bíblico, nós vamos colocar bastante forte. Não tem uma visão de algumas pessoas que se colocam na internet dizendo que Ellen White tem a mesma autoridade que a Bíblia, tá? Porque não tem. Ela não é um terceiro evangelho, ela não é uma terceira aliança, ela não faz parte de uma terceira aliança. Então nós entendemos Ellen White como sujeito das Escrituras, como ela própria colocou. Ela mesma reconheceu que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e sendo a Bíblia a nossa única regra de fé e prática, os livros dela não têm a mesma autoridade, ainda que reconheçamos que ela tem a mesma inspiração. Então os livros dela devem ser lidos sempre sujeitos à Bíblia, e não de forma independente, como se eles tivessem a mesma autoridade, e mesmo que tivesse, obviamente, eles vieram depois, então eles não podem se contrapor ao que foi escrito antes, ok? Então nós vamos começar com o verso de Efésios 5, 25 a 27, que diz: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, eu entendo que existe um foco em se ajustar determinados conceitos a respeito de liderança na igreja, tá? Então, quando você, marido, ler esse verso, não entenda isso como um constrangimento. Tá pegando no pé dos maridos por quê? Né? A intenção, aliás, por exemplo, considerando os vários versos da lição de Escola Sabatina, eu particularmente entendo que outros versos colocariam o foco da lição de marido e esposa juntos na cruz de forma melhor do que esse verso, não é? Mas eu entendo que o autor da lição, ele tem um foco ao colocar esse verso como verso para memorizar. Geralmente o verso para memorizar é o verso foco da lição, né? E eu particularmente colocaria, por exemplo, né, o verso 33, já que é para os dois se colocarem juntos na cruz, né? Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ou trate com todo respeito
o marido, conforme a Nova Versão Internacional. Então, como o título é Maridos e Esposas Juntos na Cruz, para mim, o melhor verso de Efésios 5 que coloca isso é o verso 33. Que seria isso que eu li. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Isso, para mim, é o que reflete mais, dentro do contexto de Efésios 5, o título, Maridos e Esposas Juntos na Cruz. Mas, eu entendo o foco que o autor tem, e você vai entender também, dentro do foco que o autor da lição tem. Nessa semana, você possivelmente vai entender, e ainda que não concorde, tá? Não quer dizer que você tenha que concordar, mas você vai entender o porquê do autor ter colocado esses versos como os versos para memorizar, chamando os maridos para a responsabilidade, tá? Você pode não concordar. Eu, particularmente, como eu coloquei dentro do título, para mim o melhor verso seria o verso 33, mas como ele está no contexto de Efésios 5, então, e eu sempre tenho convidado vocês aqui no canal a estudar a Bíblia dentro do seu contexto, né? Então, creio que seja muito importante isso. A lição vai ficar longa, tá ok? Então, já vou avisando desde já, né? Eu prefiro dar um conteúdo com menos visualizações e mais completo e abrangente, tá? Então, a lição vai ficar longa e eu espero que Deus fale a minha mente, a tua mente, tá? Então, nós vamos continuar aqui. Bom, vamos enfatizar aqui. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse. Então, veja. Função do marido no lar. Ele deve amar a sua esposa, né? Auxiliá-la no processo de santificação, sendo um bom exemplo, dando palavras corretas dentro das Escrituras, não é? Porque qual é a forma que nós temos de santificação na Bíblia? De auxílio à santificação na Bíblia? Sendo nós um exemplo para as pessoas, para que as pessoas vejam em nós que é possível ter uma vida transformada. E assim elas se animem em buscar essa transformação também. Então nós devemos auxiliar a esposa no processo de santificação dessa forma. E quando nós lemos isso, nós entendemos que claramente a esposa também vai auxiliar o marido nesse sentido. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a ênfase no casamento, ela deve ser a santificação conjunta, a busca conjunta por transformação, né? Os dois devem buscar transformação, né? Quando os dois buscam transformação, o casamento ele costuma ser mais harmonioso. Quando só um lado busca a consagração, a santificação, só um lado cede, só um lado... Então, aí existe algo a ser observado aí nesse casamento, né? Mas aí nós vamos ler, vamos comentar, e dentro das Escrituras vamos comentar da melhor forma possível, creio eu, e que Cristo fale, né, o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um, que Cristo habite na nossa mente, que nós possamos ter a mente de Cristo. Em Efésios 5, 21 a 33, Paulo se aprofundou na ideia da submissão dos crentes uns aos outros. Em seguida, aconselhou as esposas e maridos cristãos, né, esposas cristãs e maridos cristãos, e concluiu com uma instrução a ambos, Efésios 5, 33. Ok? Então, veja, que o autor, o foco do autor é Efésios 5, 21 a 33, tá bom? Ele pega um verso ali que está no meio do caminho, do verso 25 a 27, né? Mas ele cita aqui, Efésios 5, 33, logo no começo da lição de sábado, né? Que para mim seria o melhor verso, inclusive, para nós memorizarmos, né? Então, o verso que chama o casal de forma mais direta a uma santificação conjunta, ok? Nessa orientação, os estudantes da Bíblia da atualidade podem ouvir o Cristo ressuscitado falar dos nossos relacionamentos. Estaremos prontos a ouvi-lo quando entendermos Efésios 5, 21 a 6, 9, com a maneira de Paulo aplicar o grande tema da carta, unidade, mas nesse caso na família cristã. Embora tenha feito uma crítica severa às estruturas sociais imperfeitas da velha natureza, ele também celebrou a criação de uma nova humanidade, na humanidade mais ampla que possui estruturas sociais defeituosas. De dentro dessas estruturas, os crentes demonstraram que o novo poder, o Espírito Santo e uma nova ética padronizada em Cristo foram desencadeados, os quais apontam para o cumprimento final
do plano divino para o seu povo e para o mundo. Então, basicamente, a lição de sábado, ela está dizendo que se Deus orientou os seus servos a dizerem para nós que nós devemos fazer morrer a nossa natureza, que nós devemos abandonar o nosso velho homem, se o batismo representa a morte para o velho homem e uma nova vida, então isso deve se refletir em todos os aspectos. Na minha vida individual, eu como indivíduo, quando eu estiver sozinho, no meu dia a dia, aquilo que eu faço quando ninguém está olhando, aquilo que eu faço quando estou com minha esposa, aquilo que eu faço quando estou com minha esposa e filhas, aquilo que faço quando estou no ambiente de trabalho, na igreja, no trânsito, no supermercado. Então, isso vai se refletir, a mudança de pensamento, né? E a mudança de pensamento é que vai levar à mudança de comportamento, né? Agora, existem momentos em que Deus nos fala alguma coisa e eu não entendo de imediato, mas eu obedeço. E isso também é importante. Então, mesmo quando você e eu não entendemos exatamente, completamente aquilo que Deus estabeleceu, nós temos que obedecer também. E essa obediência vai também nos auxiliando a controlar nossos pensamentos. Então, veja, é um conjunto, né? Mente e corpo como uma unidade trabalhando juntos. Então, mesmo quando eu não compreender exatamente, mesmo quando a mente não estiver totalmente preparada, eu vou me sujeitar a Cristo e Cristo, Deus transformando, né, a minha mente, eu vou ter a mente de Cristo. Então, Deus vai me ajudar nessa mudança e eu vou me comportar da forma que Deus quer, ainda que eu não entenda tudo o que Ele estabeleceu. Isso vai me ajudar nesse processo de mudança, domínio próprio. E adquirindo esse domínio próprio com o corpo, isso vai me auxiliar a ter um domínio próprio com a mente e sucessivamente. Isso é um ciclo. E tendo um controle melhor da mente, isso vai me ajudar cada vez mais a ter o domínio sobre o corpo. Então, é uma unidade, não é? Então, mesmo que eu não entenda exatamente algo, eu consigo focar, me entregar ali aos pés de Cristo, pedir a orientação de Deus e o poder de Deus para que seja transformado. Então, esse é o foco, né? Havendo uma transformação de dentro para fora, ela vai se refletir fora. Mas, às vezes, dentro a transformação não é completa. Mas se eu faço isso fora, então, assim, eu não tenho uma completa vontade de mudar minha vestimenta. Mas Deus está ordenando que eu mude a minha vestimenta. Então, eu vou mudar minha vestimenta. E, pela contemplação da mudança que eu percebo em mim, no dia a dia, isso vai refletir na minha mente. Pela contemplação, nós somos transformados. Então, isso é muito importante. Conselho para esposas cristãs. Paulo iniciou a sessão sobre relacionamento com Efésios 5:21, passagem que conecta duas partes, 5 de 1 a 20 e 5:22 a 33, em que defendeu que os membros da igreja se submetessem uns aos outros. Aí ele fala lá de Marcos 10, 42 a 45, então nós até podemos colocar aqui. Marcos 10, 42 a 45. Nós vamos ler também Lucas 22, tá? Então posteriormente nós vamos ler Lucas 22 também. Então já vamos colocar aqui. Efésios 5, 22 a 33, né? Que ele comenta. Tem Romanos 12, 10, né? E Filipenses 2, 13 e 4. Os crentes devem fazer isso no temor de Cristo. Então vamos lá. Vamos pegar... É muito importante que nós tenhamos tudo isso em mente. Romanos 12, verso 10, vou deixar aqui também ao lado, né, para nós termos isso em mente. E Filipenses 2, então esse é o último, e depois nós vamos dar continuidade. Filipenses, capítulo 2, versos 13 e 4. Marcos, Filipenses, aqui. Os crentes devem fazer isso no temor do Senhor. O que Paulo quis dizer ao exortar os membros da igreja a se submeter uns aos outros? Como entender esse conceito? Então, nós vamos fazer o nosso padrão, ler o comentário e depois vamos para a Bíblia. Paulo também convidou as esposas a se sujeitar ao marido como ao Senhor, indicando que falava da submissão de esposas aos seus respectivos maridos. Quando Paulo disse que as esposas deviam fazer isso como ao Senhor, quis dizer que cada esposa deve se submeter ao marido como se ele fosse Cristo, ou quis dizer que Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão? As duas coisas.
Então, quando o marido, refletindo a Cristo, refletindo a vontade de Deus, dentro de uma concepção correta das Escrituras, ele fala com a esposa e ele, por exemplo, exerce a sua autoridade dentro do lar, então ela vai ouvi-lo como se estivesse ouvindo ao próprio Cristo. Porque o marido ele está apenas refletindo algo que as Escrituras estabelecem e ele ali é o instrumento de Deus ali usado naquele momento. E ao mesmo tempo, ele quer dizer que Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão de ambos, das duas pessoas. Né? Não vou usar ambos aqui. Das duas pessoas, tá? Do casal. Então são as duas coisas. Quando o marido ele exerce a sua liderança dentro do que as Escrituras estabelecem, ela deve ouvir como se o próprio Cristo estivesse ali falando. Porque o marido ali, naquele momento que ele está falando conforme as Escrituras, exercendo a sua liderança conforme as Escrituras, ele ali é um instrumento de Deus ali naquele lar. E ao mesmo tempo, Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão. Ou seja, quando ela respeita o que está estabelecido nas Escrituras, ela está obedecendo ao próprio Deus. Então, Cristo ali está sendo o foco daquilo que está ocorrendo. Então, são as duas coisas. À luz de Efésios 6:7, em que se pede que os escravos sirvam como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, e Colossenses 3:18, em que as esposas são convidadas a submeter a Cristo, como convém no Senhor, Então, veja, como ao Senhor e como convém no Senhor, ou seja, como convém conforme estabelecido nas Escrituras. Deve-se optar pelo último, ou seja, Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão. Né? Na realidade, não se deve optar nem por um nem por outro em separado, pelos dois. A Bíblia está ali dizendo sobre as duas coisas. Por isso que o termo como convém no Senhor, ou seja, o foco principal é Cristo, e também quando o marido exerce a sua autoridade dentro do que as Escrituras estabelecem, tendo o verdadeiro conceito de liderança, que as Escrituras estabelecem, que estabelecem inclusive que o maior de vós seja como o vosso servo, ela deve acatar como se o próprio Cristo estivesse ali falando com ela e vice-versa. Em Colossenses, então, da mesma forma o marido, quando ele ouve o que as Escrituras falam para ele, qual é a posição dele como marido e líder do lar ele deve fazer, ele também deve ouvir. E quando a esposa mostrar para ele como o marido deve agir dentro das Escrituras, ele deve ouvir como se estivesse ouvindo o próprio Cristo ali falando com ele. Então são as duas coisas, não é para dar preferência nem para um nem para outro, são as duas coisas. Uma coisa está ligada com a outra e elas não são excludentes, uma não exclui a outra. Em Colossenses e em Efésios, Cristo e apenas Ele é identificado como cabeça da igreja, que é seu corpo, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Por analogia, o marido é o cabeça. Veja que a lição coloca assim: Cristo é o cabeça da igreja, sem aspas, e o marido é o cabeça da igreja, com aspas. Não é assim que nas Escrituras está colocado. Ele fala assim: assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. A questão está em como estabelecer essa liderança. Como é essa liderança que Cristo estabelece? E não que, entre aspas, que não é bem assim. Não, é bem assim. É exatamente assim que as Escrituras colocam. O problema está em estabelecer qual é o conceito de liderança que a Bíblia estabelece. Como um verdadeiro líder deve agir. Como um verdadeiro cabeça do lar, cabeça da mulher, que é o cabeça do lar. Porque marido e mulher, né? E aí vem os filhos que estão sujeitos aos pais. Então ali a Bíblia está colocando marido, o cabeça da mulher, portanto o cabeça do lar. Cristo, o cabeça da igreja. Então não é entre aspas, não é? Sendo que a fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. E aí sim, mas não tinha por que colocar entre aspas aqui, né? Ou seja, o marido, no momento em que ele, como marido, ele age conforme o que as Escrituras estabelecem, ele é o cabeça escolhido ali para o lar. No momento em que ele estabelece conforme o que as Escrituras determinam, né? Então, quando ela fala como ao Senhor, ou como convém no Senhor, então assim, no momento em que esse marido, ele contraria o que as Escrituras estabelecem como padrão de liderança, aí vale o quê? Vale mais obedecer a Deus que aos homens.
Mas no momento em que ele reflete a exata liderança que Deus estabeleceu para ele como chefe do lar, da casa, como cabeça do lar, porque quando fala o cabeça da mulher, ele quer dizer exatamente o cabeça do lar, porque eles constituíram uma nova família, estão ali casados um com o outro, vão ter filhos, então ele é o cabeça do lar. Então, a questão está em estabelecer qual é o verdadeiro conceito de liderança das Escrituras. E não estabelecer que isso é só uma forma de dizer que o Cristo é o cabeça. Não, isso é uma forma de dizer que o marido é exatamente o cabeça. À luz do que lemos, note esse texto. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, nem é o marido no verdadeiro significado do termo. O Lar Adventista, Ellen White, página 92. Né? Então, aqui eu até coloquei um texto de Testemunhos, tá? Testemunhos volume 1, e nós vamos ler aqui o Lar Adventista. Então, vamos colocar aqui, página 92. Acho que é mais fácil colocar pelo termo, né? Nem ao marido no verdadeiro significado do termo. Então, Lar Adventista. Obrigações mútuas, capítulo 17. Ok? Vamos aqui. Não é o marido no verdadeiro significado do termo. Aí. Então, vou colocar aqui para nós lermos, ok? Veja só. O Senhor Jesus não tem sido corretamente representado em sua relação para com a igreja, por muitos maridos na relação desses para com suas esposas. Depois nós vamos para a Bíblia, tá? E aí, lembre que vamos sujeitar tudo isso aqui ao conceito bíblico. Para com suas esposas, pois não preenche o que o Senhor quer ensinar. Declaram eles que a esposa se lhe deve sujeitar em tudo. Quando ela fala aqui em tudo, qual é esse tudo que ela quer dizer? Ela fala assim, querem sujeitar em tudo, inclusive naquilo em que eles não estão agindo conforme o Senhor determina, conforme Deus determina. Mas não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar, quando eles próprios não se submetem a Cristo. Então veja só, ela não está dizendo que o marido não deve ser o cabeça do lar. Ela está dizendo, quando ele não se submete a Cristo, quando ele próprio não está sujeito a Cristo naquilo que ele vai agir, ele não pode ser estabelecido como cabeça do lar. Porque ele é o cabeça do lar para ser obedecido como ao Senhor ou no Senhor. E isso só faz sentido se ele realmente está sujeito a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo para que possam representar a relação de Cristo para com sua igreja. Por isso, o grande problema do que nós conceituamos como julgo desigual, que é a relação de uma pessoa cristã se casar com uma pessoa que não está sujeita a Cristo, que não tem os princípios cristãos na sua vida. Aí ela coloca, se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita. Pois ele não é o Senhor, nem é o marido no verdadeiro significado do termo. Ou seja, ele não é o cabeça, ele não é o marido, como Deus estabelece. Então veja que devem os maridos estudar o padrão e procurar o que significa pelo símbolo representado em Efésios, a relação de Cristo para com a igreja. O marido deve ser como um salvador em sua família. Mantém-se ele em sua nobre varonilidade. Veja que é contrário à ideia de emasculação masculina que existe hoje, do marido deixar o seu aspecto masculino, não é? O marido não deve deixar o seu aspecto masculino, a sua varonilidade, mas ele deve usá-la conforme sujeita àquilo que Cristo estabelece, que Deus lhe deu, sempre procurando exaltar, ou seja, o marido, ele se mantém na sua varonilidade, como varão estabelecido conforme a vontade de Deus,
sempre procurando exaltar a esposa e os filhos, cria em torno de si uma atmosfera pura e suave, se não deseja cultivar tão assiduamente o amor de Jesus, tornando-o um princípio permanente de sua vida, como gostaria de firmar sua pretensão de autoridade, que os maridos e pais estudem e procurem compreender as palavras de Cristo, não unilateralmente, fazendo ressaltar apenas a sujeição da esposa ao marido. Ela não está dizendo que não deve haver uma sujeição dentro das Escrituras. Ela deve estar dizendo, não posso apenas realçar essa sujeição, mas estude à luz da cruz do Calvário que respeita a sua própria posição no ciclo da família. Aí entra o que a lição colocou. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou para morrer na cruz a fim de que, pela influência do Espírito Santo, nos pudesse purificar do pecado e da poluição. Agora vamos ver o outro lado, tá ok? Capítulo 17 do Lar Adventista, obrigações mútuas. As duas pessoas que unem seus interesses para a vida irão ter características distintas e responsabilidades individuais. Cada um terá seu trabalho, mas a mulher não pode ser avaliada pela quantidade de trabalho que pode fazer. Ou seja, a mulher não deve ser avaliada apenas como uma máquina de trabalho. Né? Ela, assim, nem apenas. Ela não deve ser analisada como uma máquina de trabalho. Ela deve ser analisada como um ser humano em conjunto, completo. Né? Como se faz com os animais de carga, ou seja, e nem os animais de carga devem ser analisados apenas pela quantidade de trabalho que podem fazer, né? É claro que no conceito de você comprar e vender um animal para o trabalho, é óbvio que você vai analisar a quantidade de trabalho que aquele animal pode fazer para você ver se realmente vai compensar para você usar aquele animal para o trabalho, por exemplo, se você for usar um animal para fazer algum trabalho, ou naquela época, por exemplo, mas obviamente ela está dizendo assim, a grosso modo, você não deve analisar uma mulher assim como você analisa quando você vai comprar um carro, quando você vai adquirir uma roupa, não é assim, né? Ela vai ser sua companheira. A esposa deve ser o encanto do círculo familiar como esposa e companheira para um sábio marido. Então veja, tem os dois lados da moeda. A esposa deve ser o encanto do círculo familiar. Então assim, a esposa ao invés de fazer aquilo que é estabelecido por Deus, ela está buscando ali estabelecer dentro de casa um ambiente de competição para ver quem é melhor? Porque eu sou igual a você em tudo e tal. Será que é isso que ela está buscando? A cada passo deve ela interrogar-se. É esta a norma de uma verdadeira mulher? E como exercerei minha influência cristã no meu lar? O marido deve fazer que a esposa saiba que ele aprecia o seu trabalho. Então veja, obrigações mútuas. Esse, para mim, é o melhor ponto, obrigações mútuas. Como cada um deve se enxergar no círculo familiar. A esposa deve respeitar o marido deve amar sua esposa e mostrar desvelo por ela, unindo-se nos votos matrimoniais como um só ser. Sua crença em Cristo deve fazer que sejam um com Ele. Que pode agradar mais a Deus? É uma pergunta, né? O que pode agradar mais a Deus do que ver os que assumem a relação matrimonial, buscarem juntos aprender de Jesus e tornarem-se mais e mais imbuídos do seu espírito? Tende agora deveres por cumprir, que não tires antes do casamento. Revesti-vos, pois, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Andai em amor como Cristo vos amou. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Em tudo o quê? Veja, pelo contexto. Bom, ela acabou de falar que não é para ser em tudo, mas a Bíblia está falando que é para ser em tudo. Em tudo o quê? Vamos lá. Como ao Senhor. Em tudo o quê? Em tudo que o marido reflita a vontade do Senhor naquilo que ele está agindo e naquilo que ele está falando. Então, esse é o tudo. Não é em tudo que o marido, mesmo quando ele estiver fazendo algo prejudicial à família, ele disser, ou ele fizer. Vós, maridos, amais vossas mulheres. Né? Então, e aqui, se você quiser continuar a ler, instruções de Deus a Eva, e por aí afora, as esposas se submetem, os maridos amam. Né? Aqui ela fala o seguinte: não raro, isso nós vamos ler na lição, né? Não raro se faz a pergunta, não deve a esposa ter vontade própria? Ou seja, ela é uma pessoa que nunca pode exercer vontade alguma, desde que a vontade dela e do esposo estejam sujeitas ao Senhor, não é? Bom, a Bíblia afirma claramente que o marido é o cabeça da família. Mulher, sujeitar a vosso marido. Se essa injunção terminasse aqui,
Poderia dizer que a posição da mulher não é nada invejável. Por quê? Porque há maridos que não temem ao Senhor, né? Há maridos que não refletem a Cristo naquilo que eles fazem. É uma posição difícil e árdua em muitos casos. Seria a mulher que houvesse menos casamentos. Muitos maridos ficam nas palavras, mas leamos a conclusão da mesma. Como ao Senhor, Deus pede que a esposa conserve seu temor e sua glória sempre diante de si. Total submissão, e total e restrita submissão, só a nosso Senhor Jesus Cristo, que a comprou com propriedade. Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é propriedade de Deus. É um erro imaginar que com cega devoção deve ela fazer tudo exatamente como seu marido manda, quando ela sabe que, em assim procedendo, atrairia dano sobre seu corpo e espírito. Então, ela está dizendo assim, quando houver determinações que não estejam pautadas naquilo que a Bíblia espera de um marido, então ela não deve se submeter nesse ponto. Que foram resgatados da escravidão. Existe um que é mais importante aos olhos da esposa que o marido, seu redentor. Quando os maridos exigem completa sujeição, declarando que a mulher não tem voz ativa, mas deve mostrar inteira submissão, estão colocando suas esposas numa posição contrária à Escritura. Interpretando dessa forma, violam o desígnio do casamento. Essa é utilizada simplesmente para que possa exercer governo arbitrário. O que é um governo arbitrário? É que ele, conforme a vontade dele, vai arbitrar. Ou ela, conforme a vontade dela. Né? Nos casos em que muitas vezes a mulher é a dominante no lar. Né? Seu esposo lhe descobriu erros, abundância de faltas, irritação de espírito, não remedia o mal. E isso também deve ser analisado conforme as Escrituras. A que faltas está se referindo? Né? A que abundância de faltas está se referindo? Né? Então, por isso a importância de conhecer antes de casar, né? Quer dizer, não sabia disso quando casou, né? Então, agora, isso é uma justificativa para a mulher deixar de fazer a vontade de Deus? Óbvio que não, não é essa a intenção de Ellen White. Não é dizer, você vai ver a sua mulher fazendo um monte de coisa errada, mas veja, como você vai lidar com isso? Aliás, tinha que ter lidado com isso antes da situação começar assim, né? Antes do casamento, inclusive, né? Mas vamos lá. Testemunhos seletos, tá? Aqui nós encerramos a parte de domingo. Foi-me mostrado também que muitas vezes a grande falta da parte da esposa, tá? Testemunhos seletos, volume 1, tá? A esposa bem-humorada. Foi mostrado também que muitas vezes a grande falta da parte da esposa. Ela não exerce grandes esforços para reger o próprio espírito e tornar o seu lar feliz. Há muitas vezes de sua parte irritação e desnecessárias queixas. O marido chega em casa do trabalho, fatigado e perplexo, e encontra um rosto carrancudo em lugar de palavras alegres e animadoras. É óbvio que isso vale para os dois, mas ela está nesse momento enfatizando o aspecto da mulher. Assim como lá, ela enfatizou o aspecto do marido, mas também vale para os dois. Ele é apenas humano e seu afeto retrai-se da esposa. Perde o amor no lar, sua estrada fica obscurecida e destruído seu ânimo. Perde o respeito de si mesmo e aquela dignidade que Deus dele requer. O marido é a cabeça da família, como Cristo é a cabeça da igreja. E qualquer direção seguida pela esposa no sentido de diminuir-lhe a influência e fazê-lo descer aquela posição de dignidade e responsabilidade é desagradável a Deus. Tá? Então, por isso que eu falei, nós vamos ver os dois lados da moeda, tá? Nós não vamos focar em uma coisa só aqui. É dever da esposa ceder seus desejos e sua vontade ao marido. Obviamente, dentro do contexto que nós lemos lá. Ceder seu desejo e vontade ao marido naquilo que ele reflete a vontade de Deus. Ambos devem estar dispostos a ceder. Mas a palavra de Deus dá preferência ao juízo do esposo. Preferência, por isso que ela usa o termo preferência. Por quê? Preferência quando? Quando a palavra do marido reflete a vontade de Deus. Né? Então, ambos devem estar dispostos a ceder, mas a preferência é ao juízo do esposo. E não desmerecerá a dignidade da mulher ceder àquele a quem ela escolheu como seu conselheiro e protetor. Isso é forte, isso é muito forte. Se você, marido, não está disposto a ser o conselheiro e protetor no seu lar, você não está agindo conforme a Bíblia estabelece. E se você, esposa, não dá condições ao seu marido dele ser o conselheiro e protetor e ser o líder no Senhor na sua casa,
e ceder naquilo que estiver estabelecido conforme as Escrituras, você também não está fazendo a vontade de Deus. Então, maridos e esposas devem se unir, por isso que o título é Marido e Esposa Juntos na Cruz, e nós vamos fazer o possível para que a nossa explicação dessa lição reflita exatamente isso. O marido deve manter sua posição na família com toda a mansidão, todavia com decisão. Assim, ser manso não é ser omisso. Não é ser um Arão da vida que vê o povo lá, eu quero fazer o bezerro de ouro, então vamos fazer e tal. Não é. Com mansidão, mas com decisão. Algumas mulheres têm perguntado, devo estar eu em guarda e sentir continuamente uma restrição sobre mim? Foi-me mostrado que temos diante de nós uma grande obra quanto a esquadrinhar o próprio coração e vigiar-nos com ansioso cuidado. Cumpre-nos saber onde faltamos e então guardar-nos naquele ponto. Precisamos ter perfeito domínio sobre o nosso espírito. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito, completo, no sentido de completude, de maturidade e poderoso para refrear todo o corpo. A luz que incide sobre o nosso caminho, a verdade que se recomenda à nossa consciência, condenará e destruirá a alma, ou santificá-la e transformá-la. Vivemos demasiado perto do fim do tempo da graça para nos satisfazermos com uma obra superficial. A mesma graça que até aqui temos considerado suficiente, não nos susterá agora. Nossa fé deve crescer e temos de tornar-nos mais semelhantes a Cristo na conduta e na disposição, a fim de suportar e resistir com êxito as tentações de Satanás. A graça de Deus é suficiente para todo seguidor de Cristo. Então ela enfatiza aqui, olha, conselho é para os dois. Não vou enfatizar o marido, não vou enfatizar a mulher, nem nos pontos positivos, nem nos negativos. Os dois precisam reconhecer o que a Bíblia diz. Agora vamos lá para a Bíblia, né? Efésios capítulo 5 diz o quê? Dando sempre graça, sujeitando-os uns aos outros no temor do Senhor, e vós, mulheres, sujeitavos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo o próprio Cristo o salvador do corpo. De sorte que, da mesma forma, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Em tudo o quê? Obviamente, se é para obedecer como ao Senhor, sujeitar no caso, né? Como ao Senhor, ou seja, em tudo o que estiver de acordo com as Escrituras. Então, cabe a maridos e esposas estarem sempre, continuamente, em conjunto, os dois, estudando as Escrituras, para saber como cada um deve agir. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então veja, é responsabilidade do marido fazer todo o possível para auxiliar no processo de santificação da esposa, e vice-versa, né? Obviamente, a esposa também deve auxiliar o marido no processo de santificação dele, não é? Então, veja, assim o marido deve orar e trabalhar para que a sua esposa busque o processo de santificação tanto quanto possível. E a esposa também, porque à medida que os dois estão juntos no processo de consagração a Deus, os dois vão renunciar àquilo que esteja contrário à palavra. Da mesma forma, os maridos devem amar, né, as mulheres como aos próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes os alimenta, cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, ênfase no aspecto de liderança masculina e ênfase no aspecto de comunhão, e ambos uma só carne, do respeito mútuo, do trabalho contínuo, não é? Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Reverencie o marido. Trate com todo o respeito. Então, ou seja, reconheça a liderança do marido, e o marido reconheça que a sua liderança está no Senhor, e que ele deve fazer todo o possível que essa liderança faça com que a sua esposa, seus filhos e a família em conjunto se santifique ao Senhor. Vamos ler aqui Marcos, né? Diz o seguinte: acabei mudando aqui.
Vamos lá. Vamos pegar aqui, eu acabei mudando aqui a parte de Marcos. Então vamos colocar aqui. O maior seja como o menor. Então é Lucas daqui. Lucas diz o seguinte. E depois nós vamos em Marcos lá, que é o que a lição vai colocar na próxima parte, né? No próximo dia aqui. E aí nós vamos para Lucas. Tem uma parte também que eu vi em Marcos, que eu acabei aqui. 10, 42 e 45. Ok, já achei. Perdão. Então vamos lá, 10, 42 e 45. Mas Jesus chamando disse: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí Lucas também tem um pensamento parecido. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E aí ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, os que têm autoridade são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, vocês não vão ser assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Para que comais e bebais a minha mesa do meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, aqui, na mente de muitos de nós, chega a dar um nó, né? Porque assim, eu sou o líder, eu sou o cabeça, como marido, e eu vou exercer ao mesmo tempo uma liderança servidora. Então, olha que interessante. A minha liderança não é no sentido de que as pessoas me sirvam. Então, o marido não é o cabeça no sentido de que a esposa e os filhos vão servir a ele como pessoa. Não é para o benefício dele como pessoa, para que ele seja o maior. A liderança do marido, o marido é o cabeça no sentido de que sobre ele está a responsabilidade de liderar a sua casa e fazer como líder com que a sua casa esteja sujeita a Deus. Então, é uma tremenda responsabilidade. E a mulher, nesse sentido, ela deve exaltar a liderança do marido, incentivá-la, fortalecê-la e se sujeitar ao plano que ele estabelecer para o crescimento espiritual da família, para a repreensão dos filhos, repreensão da própria esposa, repreensão de si mesmo. Então, eu me repreender com o marido, eu me repreender a mim mesmo. E estar sujeito também a ser repreendido pela esposa e até mesmo pelos filhos, quando estiver errado, quando estiver contrário àquilo que as Escrituras estabelecem. Então, veja, o conceito de liderança na Bíblia é uma liderança servidora. Quando Cristo falava, não era simplesmente as pessoas assim, ele é o líder, ele é o cabeça da igreja, mas assim, o que ele falar eu posso ou não obedecer. Não. Se você não obedece, ele não é o cabeça. Se a igreja não obedece a Cristo, ele não é o cabeça. Então não faz sentido dizer assim, o marido vai falar e não tem necessidade da mulher obedecer naquilo que ele está refletindo conforme as Escrituras. Tem, claro que existe uma necessidade, senão ele não é o cabeça. No entanto, essa liderança é servidora. Então, as ordens que ele vai estabelecer ali no ambiente do lar são no sentido não de se beneficiar a si mesmo, mas no sentido de levar a família a uma consagração maior a Cristo. Então, há uma vestimenta inadequada no seio familiar. O marido deve se levantar como líder da igreja, como líder da família e falar, isso está errado. Não está havendo devido cuidado no sentido de dormir a quantidade necessária, dormir o tempo necessário. O marido é o líder da família. O marido ele deve se levantar nesse sentido e dizer, olha,
nós estamos fazendo errado. E existem funções estabelecidas para o homem e para a mulher, tanto no aspecto da igreja como no aspecto familiar. Existem limitações para os dois e existem funções, inclusive na igreja, funções estabelecidas para cada um, e Deus estabeleceu conforme aquilo que Ele quer. E nós devemos respeitar isso e não ficar querendo reescrever a Bíblia e querendo mudar o que a Bíblia estabeleceu. No entanto, a liderança, tanto na família como a liderança na igreja, ela é uma liderança servidora, que exerce a repreensão, que exerce um posicionamento mais firme, uma decisão firme em momentos necessários, mas também que lidera pelo exemplo e, inclusive, pela servidão. Então, o marido é o cabeça, a mulher deve reverenciá-lo, porque ele é o exemplo, porque ele serve dentro de casa, ele exerce uma liderança servidora, ele ajuda nas tarefas, ele lidera o campo espiritual com o estudo da palavra, ele busca conclamar a família para uma reforma constante espiritual. Então, veja, esse é o exemplo de liderança que o próprio Cristo estabeleceu. E ele fala assim, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça do lar. Ora, se Cristo estabelece as condições que a igreja deve seguir, o marido, dentro das Escrituras, ele deve ser aquele que busca estabelecer as condições que a família deve seguir para um processo de consagração com Deus. Ele é o sacerdote do lar. Sobre ele repousa uma grande responsabilidade. O grande problema é que, infelizmente, aqui muda muitas vezes a temperatura, e eu moro num lugar bastante frio aqui em alguns momentos, e o marido, ele deve representar isso. O problema é que muitos maridos não estão representando isso dentro das suas casas. Seja porque, muitas vezes, eles são taxados de istas, de óginos e por aí afora. Então, eles, ao invés de exercer, chamar a família e conclamar a família para seguir as Escrituras e não as convenções sociais de sua época, ele se omite por medo ou por conveniência, né? Aquele marido que deixa a mulher fazer tudo e dominar tudo em casa, e ela que se estressa, e ela que tem que chamar a atenção dos filhos, e ele fica lá, fala, não, né? Deixa o empoderamento feminino tomar conta, e muitas vezes ele só está querendo ali ficar na dele, né? Deixar o circo pegar fogo, e ele não exerce a sua liderança como marido. Da mesma forma, a esposa, quando ela quer encarar o lar como um ambiente de competitividade, quem manda mais. Porque aqui nós dois somos iguais nesse sentido, que você não é o sacerdote do lar, também não é assim. Existe um estabelecimento de Deus no tocante à família, assim como na igreja. O marido é o líder na família. Isso é estabelecido pelas Escrituras. Só que qual é a liderança estabelecida pelo marido? É uma liderança que vai exaltar a Cristo. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, eu, na minha liderança no meu lar, Cristo vai crescer e eu vou diminuir. É para isso que serve a minha liderança, o meu sacerdócio no lar. Então, o marido que não serve a Cristo, o marido que não busca fazer nas suas atitudes um exemplo para ser seguido pela esposa e pelos filhos, então, lembra do que a Ellen White falou? Ele não é sequer um marido no sentido bíblico do termo. E da mesma forma, uma mulher que não busca agir conforme estabelecido pelas Escrituras, ela não é uma esposa no sentido bíblico do termo. E os filhos que não se sujeitam aos pais conforme estabelecido pelas Escrituras, eles não são filhos conforme o estabelecido nas Escrituras, eles são filhos rebeldes. E os pais que sujeitam seus filhos à ira, que não agem conforme estabelecido pelo Senhor na educação dos filhos, quando fala sujeitar a ira, é sujeitar a iras desnecessárias. É não ser coerente nas suas palavras e ações, porque vai haver momentos em que o filho vai ficar com raiva do pai e da mãe, simplesmente porque o pai e a mãe não vão concordar com o que ele quer fazer, né? Então, quando o seu filho pedir coisas, seu filho e sua filha pedir coisas
que você sabe que estão contrários à palavra, você não vai permitir, exato. E muitas vezes o seu filho pode ficar bravo com você. Não é esse o irar que Paulo está falando ali de pais, não sujeiteis a ira os vossos filhos. Não é esse o aspecto. É o aspecto de você causar conflitos desnecessários no seu lar. É você causar problemas que fazem ali com que o seu filho fique com raiva porque você está exercendo a sua liderança de forma errada, como pai ou como mãe, dentro do lar, para enfatizar apenas e única e exclusivamente o seu benefício. Como o pai e a mãe, muitas vezes, que não dá a devida atenção ao filho, que ao invés de dedicar um tempo aos filhos, deixa o filho lá sentado na frente de um computador, de uma televisão, ou deixa lá com os brinquedos e não dá atenção, quer passear, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E aí o filho fica com raiva, por quê? Porque ele tem falta, ele tem a necessidade muitas vezes de estar com a família e os pais não dão nenhuma atenção a ele ou a ela. Então esse é um dos exemplos em que você está sujeitando o filho a uma ira desnecessária. Então veja, todo o processo de liderança, de sacerdócio nas Escrituras, é no sentido de fazer com que a família tenha uma estrutura saudável para se consagrar cada vez mais a Deus. Então, o nosso problema não está no fato de que o homem, e muitas vezes, o homem não é o cabeça do lar. Não, o homem é o cabeça do lar, sim, isso é o que a Bíblia estabelece, ponto final. O exemplo que Paulo fala ali é o exemplo bíblico, ele não está fazendo uma mera aplicação. Ele está usando o exemplo bíblico, assim como Jesus, quando Jesus fala ali do casamento, ele fala assim, olha lá como é que foi no começo. Paulo fala a mesma coisa, vamos lá olhar como é que foi no começo para estabelecer o aspecto de homem e mulher, tanto em casa como na igreja. Então veja, isso é o que a Escritura estabelece. O problema é que nós estamos focando na coisa errada. Nós estamos querendo tirar do homem a autoridade que Deus estabeleceu a ele e colocar sobre a mulher um jugo que acaba sendo um jugo que não é para ela. Aí existe a responsabilidade dela no plano familiar e no plano da igreja e do homem, e ponto. O problema está em como exercer essa liderança. O que é ser o líder, o que é ser o cabeça do lar. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo fala, olha, eu mesmo não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Porque o próprio Filho do Homem também não veio para ser servido. Marcos 10:45, não é? Que nós lemos o contexto. Então veja, esse é o problema. O problema é que nós não entendemos qual é o processo de liderança. Liderar não é fazer o que eu quero. Não é o líder na igreja não é aquele que manda e desmanda. Não, o líder da igreja é aquele que mais serve. É aquele que usa a sua autoridade para falar, olha, nós vamos fazer isso e eu vou estar junto com vocês, eu vou ser o cabeça, eu vou estar aquele que está à frente, enfrentando os problemas junto, enfrentando as adversidades junto, esse é o cabeça. Cristo, ele não mandava simplesmente os discípulos fazerem as coisas e ficava lá sentado, não, Cristo curou, ele ensinou, ele advertiu, ele repreendeu em conjunto. Então, esse é o plano de liderança. O problema é que nós muitas vezes associamos a liderança bíblica à liderança secular, empresarial, liderança, sei lá, num processo ali em que impera a violência. E não é esse o aspecto de liderança bíblica. Então, nós deveríamos deixar de focar nesse aspecto de igualdade em todas as funções entre homens e mulheres. Não é isso que a Bíblia estabelece. Homens e mulheres, eles são complementares, eles são diferentes fisicamente, eles são diferentes em alguns aspectos cerebrais. Deus criou homens e mulheres diferentes, eles são complementares, não apenas fisicamente, mas em termos de funções, são complementares. Então, Deus estabeleceu funções para um, estabeleceu funções para outros, e o conjunto bem estruturado disso forma uma unidade saudável. Isso é o que nós devemos enfatizar. Isso é o que nós olhamos segundo as Escrituras. A igreja como noiva de Cristo, parte 1. Efésios, compara Efésios 5, 22 a 27 e verso 29, com a menina abandonada de Ezequiel 16, 1 a 14. Que elementos dessa história Paulo repetiu em seu esboço? Efésios, vamos lá em Efésios. Nós já lemos, em Ezequiel, nós já lemos Efésios, Ezequiel 16, 1 a 14. O criar a metáfora do casamento matrimônio para a igreja e seu relacionamento com Cristo,
Paulo se baseou de modo criativo nos costumes e papéis de um casamento de sua época. Em relação à igreja como noiva, Cristo é o noivo que ama a igreja como noiva. Nunca devemos esquecer disso. Entrega a si próprio como dote de casamento. No contexto de antigos arranjos de casamento, o noivo comprava a noiva com o dote de casamento, que geralmente era uma grande quantia em dinheiro e objetos de valor, tão grande que a economia de antigos vilarejos dependia desse costume. Cristo pagou o preço máximo pela igreja como sua noiva, visto que se entregou por ela. Então, o aspecto que a lição está querendo colocar aqui é o seguinte: um verdadeiro marido, quando ele pagava o dote, ele está dizendo para mim, olha, para mim a sua filha vale tanto que eu estou disposto a pagar tudo isso aqui para ter o direito de me casar com ela. Então é basicamente esse um dos princípios, né? E que ele quer trazer aqui. Olha, a aplicação de Paulo para isso é no sentido de você fazer com que a sua esposa perceba que ela vale muito para você e que você está disposto a trabalhar para que ela se consagre cada vez mais a Deus, que haja um bom casamento, que haja um casamento harmônico, né, harmonioso, e que vocês, ao terem filhos, que os filhos também vejam o reflexo disso e tenham uma família funcional, bem estruturada. Lava sua noiva. A preparação da noiva era uma parte importante das antigas festas de casamento. Assim como hoje, eram as damas de honra e os parentes da noiva que preparavam para a cerimônia, que a preparavam. Paulo, porém, imaginou o divino noivo preparando sua noiva para o casamento. É ele que santifica e a purifica por meio da lavagem de água, uma provável referência ao batismo. Então, quando ele fala aqui do aspecto, de Cristo, né, preparando a lavagem ali, no sentido do batismo, ajudando cada pessoa, né? O batismo é o quê? É o simbolismo de que nós estamos dispostos a abandonar tudo que reconhecemos que é mal para fazermos aquilo que é bom. Então, o marido ele deve fazer com que a esposa também reflita sobre como ela age, né? As mudanças que necessitam haver nela. E, obviamente, ele também deve olhar para si mesmo e ver as mudanças que precisam haver nele. Comunica a palavra da promessa. Essa purificação é realizada pela palavra, apontando para a palavra da promessa que o divino noivo fala à sua noiva. Talvez no contexto de cerimônia de noivado, compare com Efésios 1, 3 a 14 e 2, de 1 a 10, observando as promessas de Deus aos crentes no momento da conversão deles. O antigo noivado era diferente do noivado moderno e tinha um conjunto muito mais sério de negociações, que incluía um acordo escrito sobre o dote do noivo, pago pelo noivo, e o dote da noiva, bens da família da noiva que ela traria para o casamento. Prepare a enfeita e a noiva. Quando a noiva é finalmente apresentada ao seu noivo, ela está fabulosamente bonita e surge um esplendor impecável. Cristo não só lava a noiva, ele também a prepara e a adorna. Então, no contexto aqui de Cristo e a igreja, Cristo transforma por completo a sua igreja. Ezequiel 16 fala assim: Filho do homem, olha, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Então, nós já começamos aqui forte, né? Faze reconhecer as suas abominações. Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai Aramorreu, tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, nem foste lavada com água para te limpar. Então ele está dizendo assim: olha só, não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa. Então ele está dizendo: olha, você tinha um passado ruim, eu fui até ti, né? Vi te revolver no seu sangue, ainda que seja no seu sangue, vive. Te fiz multiplicar como renovo e te engrandecer, chegasse a formosuras, avultaram os seios, cresceu o cabelo. Então, assim, você estava desamparado como povo e eu fui até vocês e resgatei vocês, né? Te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, te vesti com roupas bordadas, calcei com pele de texugo, pus um vestido bordado, sandálias de couro, vesti de linho fino e cobri com roupas caras. Te enfeitei com adornos, joias, pus braceletes, dei pendente nas orelhas, etc. Assim você foi adornada com ouro e prata, suas roupas eram de linho fino, sua comida melhor farinha,
Sua fama espalhou entre as nações pela sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua beleza, a palavra do soberano Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta, você concedeu os seus favores a todos que passaram perto e a sua beleza se tornou deles. Então ele está dizendo assim, olha, eu te preparei para ser uma pessoa digna. E você, depois que você se transformou, você resolveu se entregar ao erro, cair, né, jogar por terra tudo que eu fiz. Então, esse é o aspecto da igreja como noiva de Cristo, né? Então, ou seja, Cristo quer nos transformar, Ele quer mudar a nossa vida. Vamos lá em Efésios 5, 25 a 27, né? Que nós já lemos e vamos só... Então, assim, quando ele fala, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí ele fala do contexto dos maridos amarem as mulheres, né? Assim como a si mesmo, assim como o Senhor ama a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ou seja, somos um, né? Somos um em Deus. Então, o aspecto inicial aqui da igreja como noiva de Cristo é, olha, Deus nos transformou, Ele pegou numa situação difícil e nos transformou. E se viermos a cair de novo, Ele está disposto a fazer isso. Mas o que Ele está alertando é, não adianta eu te limpar de todo erro, de toda falha, te reestruturar, te dar saúde física, mental, espiritual, para depois você se jogar no lamaçal de novo. Não adianta. Ele está dizendo, olha, não jogue o trabalho de Deus por terra. Não desperdice aquilo que Deus, com tanta dedicação, faz por você. Né? Não, que eu não faça isso, que você não faça isso. Então é isso que ele está falando. Ele fala, não lancemos por terra aquilo que Deus estabeleceu. Né? Ele nos amou e nos tirou de uma situação em que nós estávamos envergonhados, tristes, abandonados, com a sensação de vazio, nos preencheu, nos completou, nos fortaleceu. E aí para quê? Para nós irmos atrás de outros deuses, atrás de outros conceitos que não são os conceitos das Escrituras, atrás de conveniência social. Não é isso, não é para isso que ele nos chamou. E aí vem terça-feira, a Igreja como Noiva de Cristo, parte 2. Que elementos do casamento antigo Paulo usou para chamar a atenção dos coríntios? Quando acontece a apresentação, segundo aos Coríntios 11, 1 a 4. Segundo aos Coríntios 11, de 1 a 4. Nós vamos deixar aqui pronto. Usando o elemento final do casamento antigo, deixa eu só ver eu não tenho aqui. Usando o elemento final do casamento antigo, em Efésios 5, 25 a 27, Paulo retratou com Cristo como aquele que apresenta a noiva. Antigamente a noiva era apresentada pelos padrinhos ou por seu pai, nunca pelo noivo. O apóstolo usou costumes e funções do casamento para destacar o relacionamento de Cristo. O noivado entregou pela igreja, como dote pela noiva, preparação para a cerimônia de casamento, as atenções do noivo continuam em seus esforços para santificar e purificar a noiva, cerimônia de casamento em si, as atenções de Cristo no presente têm em vista a apresentação da noiva no casamento. E este último elemento olha para a celebração do casamento, quando Cristo noivo voltará para reivindicar a igreja como noiva e apresentá-la a si mesmo. Os casamentos antigos geralmente começavam com um desfile noturno. O noivo e seu cortejo se reuniam na casa do noivo, o novo lar do casal, e com grande cerimônia começavam o desfile. Iluminada por tochas e acompanhada de música alegre e cadenciada e grande regozijo, a multidão se movimentava em direção à casa do pai da noiva, reunindo-se lá com a noiva ou encontrando o desfile da noiva no caminho. A procissão conduziu o casal à sua casa. Quando Paulo retratou Cristo apresentando a igreja, ele fez referência a esse cortejo, uma futura cerimônia de casamento, quando o longo noivado entre Cristo e sua igreja estará completo, o casamento celebrado, que é a ocasião da volta de Jesus, né? Então vamos lá em 2 Coríntios agora, capítulo 11, versos 1 a 4. Só um minuto que eu... Então vamos lá. Efésios,
novamente, 2 Coríntios, né? 11, versos 1 a 4. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Na Nova Versão Internacional. Espero que vocês me suportem um pouco na minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los como uma virgem pura. O que receio, eu temo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é segundo o que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram o evangelho, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esse superapóstolo. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento, de fato. Já manifestamos isso a vocês em toda a situação. Então vamos lá. Que elementos ele usou para chamar a atenção dos coríntios? Ele usou o preparo de uma noiva, né, que é oferecida ao seu noivo. E aí ele fala assim, olha, vocês estão aceitando tanta coisa que deveriam rejeitar com tanta facilidade, então eles estão dizendo assim, vocês estão cometendo o mesmo erro lá da noiva de Ezequiel, né, que depois de preparada, depois de transformar... só que nesse caso aqui é uma situação, né, que tem as suas semelhanças, mas é um tanto diferente, né, porque aqui nós estamos falando a noiva que vai ser entregue ao noivo, etc. Mas ele está dizendo assim, olha, Deus ele nos prepara com tanto amor e dedicação, e aí o que nós estamos fazendo? Estamos aceitando facilmente que um outro noivo entre no lugar dele, estamos aceitando facilmente que outro ensino venha tomar o lugar do ensino bíblico. Estamos aceitando que os casamentos acabem e que haja novos casamentos com tanta facilidade. Estamos nos esquecendo das limitações para o divórcio e novo casamento nas igrejas, em geral, que acontece no mundo, né? Em que as pessoas se separam e se casam, como se nada tivesse acontecido, como se não houvessem restrições para o divórcio e novo casamento, né? Quando que um novo casamento pode? Existe essa possibilidade? Quando ela ocorre? Ela é excepcional? Agora, obviamente, não pode haver o que está acontecendo hoje, né? O casamento deixou de ter a sua devida importância e as pessoas, assim, muitas vezes, elas trocam de marido e esposa mais fácil do que elas trocariam até de casa, de carro, né? Então, veja que é uma situação muito difícil que está acontecendo. E a Bíblia fala, olha, vocês realmente estão se comportando como noiva de Cristo? Vocês realmente estão se comportando como pessoas que se entregam a Deus como Salvador e Senhor das suas vidas? Esse é o grande ponto que nós devemos refletir a cada dia, a cada momento. Quarta-feira, ame a sua esposa como a si mesmo. Que novo argumento Paulo usou para encorajar maridos a praticar o amor terno para com suas esposas, que é o foco de Efésios, 28 a 30. As regras para a família cristã revelam um contexto social desafiador. Em Efésios 5, 28 a 30, Paulo se dirigiu aos maridos que, segundo o padrão frequente da época, podiam escolher odiar seu próprio corpo, maltratando suas esposas e batendo nelas. No mundo greco-romano dessa época, o poder legal do pai de família, latim pater familias, ou pater familias, era amplo. Ele podia punir duramente ou até mesmo por fim a vida da esposa, filhos escravos, e estar dentro dos direitos legais, embora exercer tal poder de maneira extrema fosse cada vez mais restringido pela opinião pública. Então ele está dizendo o seguinte, olha, legalmente até havia isso naquela época, mas a opinião pública já estava preocupada com aquilo, né? Então, e aí ele fala assim, olha, e talvez até Paulo se aproveitou dessa mudança, de opinião pública, porque a opinião pública é volúvel. Então ela pode estar de acordo com a Bíblia e pode não estar de acordo com a Bíblia também. Tá? Então nós devemos tomar cuidado. E Paulo foi sábio nesse momento ao ver que
só aproveitar desse aspecto e dizer assim, olha, peraí, os maridos, legalmente, eles até podem fazer isso, mas isso não seria o equivalente a odiar o próprio corpo? Você investir tempo, disposição, dinheiro para constituir uma família, para educar a família, para depois você jogar tudo isso por água abaixo, acabando com todos os membros ali, ou acabando com algum dos membros, e prejudicando tragicamente a estrutura familiar. Então ele fala, faz sentido isso? É como se você odiasse o próprio corpo e acabasse com o próprio corpo. E alguém faz isso? Né? A não ser que a pessoa seja ali ela tem ali talvez até uma disfunção, né, psicológica, e tenha esse gosto por sofrer, né? Existe isso, né? Existem pessoas até que se aproveitam disso para ganhar dinheiro, né? Fazendo sofrer pessoas que gostam de infligir sobre si ou que outros venham a colocar sobre eles sofrimentos físicos e por aí afora, né? Então, aí Paulo fala, olha, isso seria uma atitude saudável de uma pessoa? Ele fala, não, você, assim como você não odeia o próprio corpo, assim como você não prejudica o próprio corpo, você não deve prejudicar a sua família, sua esposa, seus filhos. Paulo detalhou o maior exemplo de amor, o amor de Cristo pela igreja. E antes de expor o argumento, ele apontou outra vez para o exemplo, pedindo aos maridos que fizessem assim também. Jesus se entregou pela sua noiva, né? E Paulo desafiou os maridos a se afastar das práticas de seu tempo e procurar estar à altura do amor de Cristo. E novamente na mesma passagem de Efésios 5, 28 a 30, o apóstolo mostrou uma nova lógica para apoiar o amor dos maridos, o amor próprio. Uma verdade incontestável. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ninguém, assim, até pode haver pessoas, como eu falei, que fazem isso, mas qual é o benefício que ela traz para si mesma nisso? Nenhum, né? Pelo menos ninguém que esteja saudável. O marido não fere a si mesmo nem bate em seu próprio corpo. Ele alimenta, cuida. Em uma tentativa de eliminar a dureza e a violência contra a esposa, Paulo convidou o marido a se identificar com a esposa. É um com ela, de modo a não machucá-la, que machucá-la não é nada menos que automutilação. Voltando ao exemplo de Jesus, Cristo pratica o autocuidado ao valorizar os crentes que são seu corpo. Ele aconselhou o marido a moldar o comportamento em relação à esposa, segundo a maneira como ele trata a si próprio, segundo a maneira como Cristo o trata. Que então uma só carne, modelo para o casamento. Nós já lemos aqui a passagem, eu vou só passar para vocês na quarta-feira, né? Que ele fala, amai vossas mulheres como o próprio corpo, né? Porque ninguém odiou a própria carne e somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então ele fala assim, é uma só carne, quer dizer o seguinte, que você vai trabalhar com ela para que você seja uma família bem estruturada, para que vocês cresçam juntos, se desenvolvam juntos. Quinta-feira, uma só carne, um modelo para o casamento. Estude o relato da criação, Gênesis 2, 15 a 25. O que ocorre na história antes da declaração de que o marido e mulher são uma só carne? Uma chave para aplicar o conselho de Paulo a esposas e maridos é considerar a citação de Gênesis 2, 24 e Efésios 5, 31, que é, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à mulher, e serão os dois uma só carne. Como seu ápice, o ponto máximo. Enquanto meditava sobre a criação, Paulo considerou as necessidades das congregações e a saúde dos relacionamentos contidos nelas. Ele ouvia em Gênesis 2:24 uma mensagem que ecoava através do tempo. Pelo plano divino, o casamento é destinado a ser um relacionamento de uma só carne, com a unidade sexual espelhada na unidade emocional e espiritual, e unidade emocional e espiritual trazendo significado para o relacionamento sexual. Ao escolher Gênesis 2:24, Paulo selecionou uma declaração sobre o casamento feita antes da queda e a aplicou ao relacionamento entre maridos e esposas. Em nosso mundo pós-queda, a exploração desenfreada do relacionamento sexual entre homem e mulher revela o quanto a ideia de que a união sexual representa a subjugação da mulher está profundamente enraizada nas culturas modernas. Isso é questionável, tá? Isso não, assim, até que ponto isso está enraizado nas culturas modernas, né? Ou isso não é uma cortina de fumaça que está sendo lançada para emasculação masculina, de fazer com que o homem ele se sinta cada vez mais responsável até pelo que ele não quer fazer. A ideia de que você tem um mau sentimento internalizado, mesmo quando você não acha que você é, mesmo quando você acha que não é
que não tem um pensamento negativo em relação à pessoa, você tem. Tá? Existe muito essa cortina de fumaça que é levantada no mundo. Tá? Então, essa questão de que se realmente na nossa sociedade esse processo de subjugação, né, no sentido do casamento, tá? Que eu estou me referindo. Não estou me referindo no sentido de que a própria mulher, algumas mulheres estão fazendo a si mesmas objetos para ganhar dinheiro, devido ao poder que elas têm, né? Que elas sabem que elas têm o poder de sedução e por aí afora, né? E para ganhar dinheiro, para fazer músicas, para se dedicar a atitudes sensuais e por aí afora, em que muitas vezes elas acabam sendo prejudicadas psicologicamente, mas financeiramente elas acabam ganhando muito bem e por aí afora. Nós estamos falando do aspecto do casamento, tá? O casamento como subjugação, tá? Isso está cada vez mais difícil nas sociedades. Pelo contrário, nós estamos vendo que se os homens não tomarem os devidos cuidados, eles estão cada vez mais sendo diminuídos. Existe uma ideologia que está querendo diminuir os homens da sua devida posição no casamento. E Deus não aceita nenhuma das duas coisas. Ele não aceita nem que a mulher seja diminuída na sua posição dentro do casamento, e nem que o homem seja diminuído. Ele não quer isso para nenhum dos dois. Então veja que nós devemos ter muita cautela nesse aspecto, quando analisamos as informações que nós temos da sociedade, né? É claro que nós não devemos permitir que se repita o que teria acontecido, por exemplo, na sociedade do passado, que a lição está colocando. É claro também que existem locais em que os maridos acham que liderar a casa é ter o direito de bater nas esposas e machucar os filhos e aí, por aí afora, né? Mas isso não é uma questão que está tomando conta da nossa sociedade, pelo contrário, isso está sendo cada vez mais restrito na sociedade, e a ponto até mesmo de se questionar se não está havendo excessos, e obviamente nós como cristãos estamos percebendo sim que está havendo excessos muitas vezes, né? Que o homem ele está perdendo muitas vezes a sua função como sacerdote do lar. O cristianismo está deixando de ter até mesmo muitas vezes o direito de se levantar e dizer, olha, essa é a posição bíblica, isso é a posição que nós defendemos, sem ser taxado e rotulado, né? As pessoas usam muito esse termo, né? Sem que o cristão seja rotulado dessa ou daquela forma. Então, existem os dois lados da moeda, tá bom? Então, nós devemos ter o cuidado. Então, como nós vamos analisar isso aqui? Representa a subjugação da mulher, está profundamente enraizada nas culturas modernas? Bom, quais culturas? Né? Em quais lugares? Existem lugares do mundo que realmente isso pode ainda estar enraizado, sim. E em alguns lugares nós vemos que está. Agora, quais culturas? Isso, via de regra, pelo contrário, o movimento que está se levantando no mundo é justamente contra isso em muitos lugares, né? E até de forma contrária, querendo inverter a situação, querendo subjugar o homem, né? Então, nós devemos ter cautela para ter um ponto de equilíbrio nisso aqui, tá? Então, é óbvio que naquelas culturas onde a mulher ela não tem nenhum valor, isso deve ser, o cristão lá, ele deve lutar para que isso não aconteça. Agora, no Brasil, Estados Unidos, Europa, nós temos muitos lugares em que está se invertendo a situação. O homem, principalmente, né, para tornar bem, o homem branco, hétero, cis, por aí afora, ele está sendo visto como um grande mal. Isso não é bom para ninguém, porque não é assim que o cristão deve agir, né? Então, ele não deve buscar ali, falsas estatísticas e falsos aspectos lógicos para defender esse tipo de coisa. O cristão ele deve buscar a unidade em Cristo. Então ele deve buscar que todos sejam bem tratados, que todos sejam e para isso ele precisa estabelecer biblicamente qual é o conceito de família adequado, qual é o conceito do sentido de posição do homem e mulher dentro da família e na igreja também, né? Conceito de liderança, tá? Então tudo isso precisa ser bem trabalhado para que nós também não caiamos aí não cedamos diante da força da pressão que está sendo exercida contra os cristãos na sociedade em que nós vivemos. Nesse mesmo contexto, Paulo falou,
Paulo argumentou que o relacionamento sexual refletido em Gênesis não é subjugação, mas de união. Não simboliza nem efetivo domínio do macho, mas a união entre marido e mulher, tanto que eles são uma só carne. Veja, também aqui, que domínio ele está querendo dizer aqui, né? A que domínio ele está se referindo? Por exemplo, isso na sociedade norte-americana, na sociedade brasileira, na sociedade europeia, que domínio sexual é esse? A que domínio ele está se referindo? Ao homem ser o cabeça do lar? Obviamente não pode ser isso, né? Agora, aos excessos cometidos nesse sacerdócio do lar, aí eu concordo. Mas não é o domínio em si. Não é isso que quando Paulo fala que os dois serão uma só carne, ele não está enfatizando aqui o sentido que não haja diferença de funções no âmbito familiar e nem no âmbito da igreja, tá? Então a intenção de Paulo não foi essa. A intenção de Paulo foi estabelecer que tudo isso, as diferenças de funções estabelecidas no lar e na igreja, o estabelecimento do homem como cabeça, o homem como sacerdote do lar, tudo isso, a liderança servidora do homem, a mulher ajudando o homem, tendo a devida reverência, o devido respeito, tratar com todo o respeito, como a tradução da Nova Versão Internacional coloca, no sentido de cada um reconhecer o seu papel, a sua função, e para isso criar uma família bem estruturada, no sentido de ser um exemplo nesse mundo e estar cada vez mais consagrada a Deus. Esse é o papel bíblico, essa é a posição bíblica. Todo comentário da lição, todo comentário de Ellen White deve estar sujeito a isso. Então, quando nós lemos essa parte aqui, quando nós olhamos, por exemplo, em determinados lugares, em determinados países, isso tem sentido para eles, obviamente. Sentido forte. Para nós devemos tomar cuidado para isso não adquirir um sentido além do que a verdadeira intenção de Paulo aqui. Paulo estava querendo conter os excessos que estava havendo, sem deixar de estabelecer o que a Bíblia estabelece. Ele falando, realmente o homem é o sacerdote, o homem é o cabeça, mas o cabeça numa liderança servidora. O cabeça no sentido de que ele vai ser, o cabeça no sentido de refletir a Cristo, no sentido de ser um exemplo conforme Cristo. E assim as palavras dele vão espelhar as palavras que estão nas Escrituras. As atitudes dele vão espelhar as atitudes de um líder conforme as Escrituras estabelecem. E nesse sentido ele vai ser o líder dentro da sua casa. Então, estou batendo muito forte nisso. Por quê? Porque existem movimentos que estão se filtrando cada vez mais nas igrejas, cuja origem não é bíblica, estão querendo estabelecer um sistema de rebeldia, de independência no lar e na igreja, estabelecimento de funções como se não houvesse uma diferenciação de funções na Bíblia, e deixando de levar em consideração que homens e mulheres são complementares. As funções que Deus estabeleceu para um com as funções que Deus estabeleceu para outro, elas se complementam e elas formam uma família bem estruturada, consequentemente uma igreja bem estruturada, tá? Então existem realidades sociais que não se adequam no que está escrito aqui, tá? É lógico que a lição ela tem um alcance mundial e a nível mundial nós entendemos isso, mas nós não devemos usar isso como justificativa para, no desejo de conter um excesso de um lado, acabarmos nos excedendo no outro lado, tá? Então vamos lá. Gênesis 2, 15 a 25. E tomou Deus o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, né? Fala de toda árvore comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Aí depois Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma ajudadora idônea, né? Alguém que o auxilie e lhe corresponda, conforme a Nova Versão Internacional. E aí, ele fala que Deus levou todos os seres até Adão, e da forma como Adão chamou, esse foi o nome. E para ele não achava ninguém que fosse idôneo. E aí o Senhor fez ele cair no sono, preparou Eva, e aí ele fala, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, são uma só carne. Será chamada varoa porque do homem foi tomada, porque do varão foi tomada. Então veja, ele também intitula a mulher. Então Deus estabeleceu uma diferença de funções já aqui. E é essa ênfase que Paulo dá, inclusive, quando ele vai falar das funções dentro da igreja. E aí ele finaliza, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe,
aqui novamente o homem como responsável por ser proativo nessa liderança, se apegar-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Então veja, esse é o ponto, e ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, eles tinham um relacionamento plenamente saudável, e já havia uma diferenciação de funções aqui. Inclusive a Bíblia falou, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, né? E aqui ele dá um título a ela de mulher, e esse título se manteve. Ou seja, havia uma diferença de funções já nesse momento. E os dois dominavam sobre todo o planeta. Ou seja, em nenhum momento essa diferença de funções que Deus estabeleceu foi para enfatizar o homem, mas para enfatizar a comunhão com Deus e o processo de comunhão, de domínio conjunto. Então, esse era o ponto. Tá? Então, nós devemos ter cuidado para não aí seguirmos esses ismos da vida, né, que existem aí e que estão indo contra os ensinos das Escrituras e levando aí muitas vezes as famílias a uma situação disfuncional e levando muitas vezes os homens a terem medo até mesmo de se manifestarem dentro da sua casa e serem mal interpretados e por causa de uma ou outra legislação aí serem perseguidos e prejudicados, ok? Então, existem os dois lados da moeda, tanto no aspecto bíblico como no aspecto jurídico, né? Eu vou fazer um vídeo sobre quebrando o silêncio, em que eu vou tentar abordar alguns aspectos jurídicos, inclusive, do que existe. E assim, os cristãos, eles precisam tomar, sim, ter um cuidado muito grande em relação ao que está acontecendo, tá? Existem processos que estão entrando muitas vezes nas igrejas por pessoas que não conhecem a Bíblia, que são formados em outras áreas, mas que não têm o domínio sobre a Bíblia e estão usando conceitos de pessoas seculares que não acreditam na Bíblia, que não valorizam a Bíblia, que não valorizam o padrão familiar, que não valorizam os princípios bíblicos, e usando o pensamento dessas pessoas para estabelecer o conceito de união familiar. Isso é muito prejudicial. Nós devemos tomar cuidado com isso, né? É óbvio que a Bíblia já estabelece quais os excessos que devem ser evitados, tanto por homens como por mulheres. Se alguém vier com outra ciência para auxiliar, toda a ciência corretamente compreendida, ou seja, aquilo que realmente puder ser chamado de ciência, porque tem muita coisa hoje que se levanta como ciência e não tem critério científico para ser estabelecido. Toda a ciência corretamente compreendida, tudo aquilo que pode ser realmente visto factualmente como ciência e corretamente compreendido, vai nos ajudar a entender melhor a Deus, e não o contrário. Então, se está indo contra aquilo que a Escritura estabelece, nós devemos questionar se isso até mesmo deve ser chamado de ciência. Leia os testemunhos para a igreja e o lar adventista, tá? Então, a responsabilidade da vida conjugal e obrigações mútuas. Ellen White constantemente instava os cônjuges a deixar de tentar controlar um ao outro. Não intentem impor um ao outro seus desejos. Não é possível fazer isso e, ao mesmo tempo, reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, né? Não, e nós lemos aqui, né? Eu li, inclusive, todo o contexto para você saber realmente o que ela estava falando, que é sobre a questão do marido como cabeça, né, e elas sejam submissas como ao Senhor. Deus pede que a esposa conserve o seu temor e sua glória sempre diante de si, inteira submissão somente a Jesus Cristo, né, como eu já havia colocado. E aí eu li o contexto aqui, você pode voltar no vídeo se você quiser. E aí eu peguei essas citações aqui de sexta-feira e li todo o contexto para você ver exatamente o que estava escrito, que em nada isso, e nem teria autoridade para isso, em nada isso está mudando o que Paulo colocou, ou diminuindo o que ele colocou a respeito das funções numa família e na igreja, não é? Então, para ficar bem estabelecido isso. E por isso, porque meu foco é exatamente isso, maridos e esposas juntos na cruz, que é o título da lição. E nesse conceito, nessa disposição, é que eu busquei fazer esse vídeo, para mostrar que, biblicamente, para que maridos e esposas estejam juntos na cruz, cada um deve assumir sua função dentro da família, cada um deve reconhecer e cada um deve ser humilde para saber como agir. A mulher deve ser humilde em reconhecer o marido como cabeça do lar, e o marido deve reconhecer que ele é o cabeça do lar porque ele reflete a Cristo, né? Ele reflete a palavra de Deus quando ele vai falar, quando ele vai repreender, quando ele vai estabelecer como a família vai agir. E a esposa, obviamente,
ela deve agir nesse sentido. Inclusive, tem um ponto aqui que eu gostaria de enfatizar, que Paulo, ele coloca o seguinte, ele fala a respeito do... Deixa eu colocar aqui. Efésios 6, que a lição colocou, e aí nós vamos finalizar, ok? Deixa eu só... O maior com o menor eu já coloquei, não é? Em que ele coloca uma questão aqui que é 1 Coríntios 7, tá? Então nós vamos finalizar com isso, ok? 1 Coríntios 7. Livro 1 Coríntios, capítulo 7. E assim nós... Quantas coisas que escrevi, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, cada mulher o seu próprio marido, que é a preocupação dele com relação à perseguição de sua época. Nós não vamos nos estender. Então ele fala, olha, na situação que nós estamos vivendo está tão difícil, né, estamos sendo perseguidos e tal, então é difícil, né, o casamento e ter filhos no ambiente que estamos vivendo. E aí ele fala, o marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Então, veja, no tocante ao aspecto individual de cada um, eu não sou mais meu dono, minha dona, no sentido de relação de marido e mulher, tá? Aqui ele está defendendo a relação monogâmica. Então ele fala, olha, o marido tem direito sobre a mulher tem direito sobre o seu poder sobre o marido, tá? E não vos privei um ao outro, senão consentimento mútuo. E aí, lá abaixo, ele fala assim, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum marido tem mulher descrente e ela consente a habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente a habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, a mulher descrente é santificada pelo marido, de sorte que são os vossos filhos seriam imundos, mas são puros. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus o chamou para a paz. Então, conciliando isso com o que a gente lê, é o seguinte: se você tem um marido, ou se você tem uma esposa, que consente em que você seja um cristão, e consente no sentido prático, não só no sentido teórico, então, e permite que o ambiente familiar permita o desenvolvimento da consagração a Cristo, então, permaneça. Agora, se não, ele fala, então, em alguns momentos vai ser melhor até se apartar. E se o descrente se apartar, se a pessoa chegar a um ponto que ela se aparte, é melhor que você deixe ele se apartar, que ela deixe ela se apartar. Então, quando a gente combina esses versos, a gente percebe o quê? Que o cabeça aqui, ele está falando de um ambiente em que marido e mulher servem a Cristo, em que marido e mulher, eles vão buscar juntos a consagração a Deus, e ele fala, nesse ambiente o marido é o cabeça do lar. Está muito evidente no texto. Aí ele fala assim, só que tem um outro ambiente, um ambiente que de repente o marido tem a mulher descrente ou a mulher tem o marido descrente. Aí como é que funciona? Né? E aí ele fala, olha, mesmo nesse caso, né, havendo consentimento em habitação, não deixe, permaneçam juntos. Mas havendo consentimento, havendo respeito dentro da casa, né? Então, por exemplo, se o marido tem uma mulher descrente, ela vive dentro de casa fazendo bagunça, ouvindo músicas indecentes, etc., não há consentimento aí. Ela pode até falar, não se pode ficar aqui em casa, a gente ficar junto, mas na prática não há o consentimento. E vice-versa. A mulher tem um marido descrente, toda vez que ela está em casa é uma bagunça, é uma bebedeira, é som alto com músicas com letras ruins, etc. Muitas vezes os filhos estão lá dentro, também não há o consentimento para que fiquem juntos. Então, veja, Paulo fala assim, olha, não é também para você ficar num ambiente que como cristão, como cristã, isso vai te trazer tanto prejuízo que pode, inclusive,
prejudicar a vida dos seus filhos, a consagração dos seus filhos. Então, o contexto em que ele está falando ali do homem como cabeça é principalmente o contexto em que os dois querem servir a Cristo. No caso do marido descrente, por exemplo, ele nem é uma dificuldade extra que está havendo ali, né? Uma dificuldade muito maior. Porque essa pessoa, como é que a mulher vai obedecer no Senhor, né? Só naquilo, porque assim, como ao Senhor ou no Senhor, é naquilo que Deus estabelece, não é no sentido assim, o marido quer levar os amigos dele em casa e fazer uma bagunça lá e ficar ouvindo músicas que falam de palavrão, que falam assim, não é esse o aspecto. Ela não tem que servir nesse sentido, ela não tem que sujeitar nesse sentido. O sentido ali que Paulo está falando é a mulher auxiliar o marido a exercer a liderança de modo a levar ela e os filhos a Cristo. Esse é o aspecto de liderança ali, inclusive de liderança servidora do marido. E o marido que segue a Cristo, ele não vai pedir esse tipo de coisa, assim como ele não vai pedir determinadas coisas que vão prejudicar a esposa, e a esposa também não vai pedir coisas que prejudiquem o marido, né? Então, eu acredito que assim, nós tivemos existem pontos que deve se tomar cuidado, tá? Na nova teologia que se levanta por aí em muitos lugares, mas eu espero que dentro de uma limitação de tempo aqui, que já foi até longa, que nós tenhamos conseguido aí buscar um ponto de equilíbrio entre o que a Bíblia diz a respeito desse assunto e como o marido deve exercer uma liderança servidora e o casal junto, como os dois devem exercer uma liderança servidora em relação aos filhos. Que Deus os abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Perdoa-nos por nossas falhas e pecados. Fale melhor a mente de cada um de nós. Transforme em primeiro lugar a mim, que estou falando, e também as pessoas que estão ouvindo, Pai. Nos dê a Tua sabedoria, tenha misericórdia de nós naquilo que temos falhado, que possamos ter um lar que reflita realmente o Seu amor, a Tua misericórdia, a Tua ordem e decência, conforme o Senhor estabelece, que nós não venhamos a estar conformados com o mundo, mas nos renovemos pela transformação do nosso entendimento. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.